bom dia! Estão preparados para mais uma aula? Então vamos lá! Hoje eu não trouxe, tá certo, nenhum capítulo novo com informações novas para que a gente possa discutir, porque eu acho que nesse momento é importante que a gente faça uma recapitulação de tudo que nós já aprendemos, porque nós já passamos por 5 capítulos do livro, tá certo? Foram bastante informações, então é necessário que a gente relembre um pouco do que nós já discutimos. Então vamos lá. O primeiro capítulo, que traz como título Terra, Planeta Água. Neste capítulo, nós falamos sobre a origem e formação do planeta, em especial a crosta terrestre. Discutimos sobre a divisão da camada mais interna da litosfera, tá certo? Que é dividida em placas tectônicas que ficam submersas sob o manto, bem como as riquezas minerais que existem no nosso solo. Nós conhecemos também neste primeiro capítulo a classificação das rochas, tá certo? Quanto à sua origem, e vimos que elas realizam um ciclo no ambiente. No segundo capítulo, que traz como título Camada de Água, Disponibilidade de Vida, nós falamos sobre a extensão da hidrosfera, sua composição e as características físicas que a água apresenta no ambiente. Nós compreendemos também nesse capítulo o poder de dissolução que a água tem e como ocorre na natureza o ciclo hidrológico da água. Já no capítulo 3, nós conhecemos um pouco sobre a camada da atmosfera, tá certo? Que é uma extensa camada gasosa que envolve o nosso planeta. Nós vimos que essa camada, ela é dividida em subcamadas, as quais vocês até fizeram uma atividade de colagem no caderno. E essas subcamadas, elas são compostas por diversos tipos de gases que favorecem o desenvolvimento de vida no nosso planeta. O capítulo 4, ele falou sobre a complexidade estrutural do ser humano, tá certo? Então, nesse capítulo, nós vimos como foi que se deu a descoberta da célula, o avanço da microscopia e o surgimento da teoria celular, que foi justamente a teoria que permitiu ao ser humano, ou seja, aos cientistas, né, com o passar do tempo, compreender como é que se dá a formação estrutural do nosso organismo, a compreender a estrutura de uma célula, as partes que a compõem e como elas funcionam. Foi nesse capítulo também que nós vimos que um aparelho tão importante para esse estudo como o microscópio passou por diversos processos de evolução até chegar na forma aprimorada que nós temos hoje. Desde a sua primeira edição, que era um monóculo, tá certo? Até hoje, os diversos e mais tecnológicos microscópios que existem. O capítulo 5, que foi o último capítulo que nós discutimos, ele traz como título Célula, Unidade Fundamental da Vida, parte 1, tá certo? Então, esse último capítulo ele foi bastante complexo e cheio de informações, pois ele nos apresentou a estrutura inicial da célula, que foi a membrana plasmática, também chamada de plasmalema, tá certo? Então, nós podemos observar, né, no estudo deste capítulo, as estruturas que compõem a membrana plasmática, tá certo? Bem como alguns dos processos que ela realiza e que é importante para a manutenção e vida da célula. Então, depois desse resumo de todos os capítulos que nós vimos, você já parou para pensar que ao escrever enquanto você estuda ou quando você faz anotações,
a memorização das informações é bem mais rápida e às vezes o nível de compreensão é melhor. Vocês já perceberam isso? Já pararam para pensar nisso? Sabe por quê? O nosso cérebro, ele precisa de estímulos a todo momento. E a escrita, assim como a leitura, ela exerce esse efeito no nosso cérebro. Ela estimula. Por isso que nesse vídeo de hoje nós fizemos essa recapitulação, porque a atividade que eu vou pedir para vocês desenvolverem é uma atividade que vai envolver leitura, escrita e reflexão, justamente com o objetivo de estimular o cérebro de vocês a memorizar todas as informações que nós trabalhamos no decorrer desses 5 capítulos. Agora que nós já relembramos um pouco de tudo que nós estudamos e que nós vimos o porquê disto hoje, tá certo? Eu vou explicar a atividade que eu vou passar para vocês. Vocês vão ter disponibilizados logo mais, tá certo? No grupo do Zap, um texto que vai ter o resumo com informações primordiais destes capítulos que foram discutidos em sala de aula enquanto ainda nós estávamos e outras informações que foram mencionadas na videoaula. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse texto, vão realizar a leitura desse texto, tá certo? E vão fazer em seguida a transcrição desse texto para o caderno. Ou seja, vocês vão passar para o caderno, vão escrever com a caligrafia de vocês, tá certo? Justamente para estimular o nosso cérebro, a memorizar as informações que nós estudamos durante esses 5 capítulos, tá certo? Então, vocês vão fazer de forma bem organizada no caderno, colocar o cabeçalho bem bonitinho, tá certo? Com data, tudo bem organizado e vão transcrever o texto. Agora, não transcrevam só por transcrever, não. Leiam com paciência, frase por frase, tentando assimilar as informações e escrevendo corretamente no caderno, porque assim vocês vão estar praticando leitura, tá certo? Vão estar memorizando informações, vão estar fixando a ortografia correta das palavras, tá certo? E vão poder, ao fim de todas essas videoaulas, ter um bom resultado com relação às informações que nós trabalhamos no decorrer deste período, ok? Então, logo mais, o texto vai estar disponibilizado no grupo do WhatsApp, tá certo? Para que vocês realizem esse trabalho, tá bom? Então, tchau e até a próxima aula. Qualquer dúvida é só me chamar, tá certo? Estou disponível no privado.